Senhoras e senhores, muito boa tarde. Declaro aberta a reunião presencial da audiência pública número 65/2012. Bom, pessoal, essa mesa diretora dessa reunião presencial é composta por mim, Carlos Alberto Matar, eu sou superintendente de regulação de serviço de distribuição, o André Ramon, assessor da diretoria, o João Alfredo Baetas Gonçalves, procurador federal junto à ANEEL, e o Fernando Soares Ferreira Miranda, secretário desta audiência. Primeiramente, cabe esclarecer que a audiência pública é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL e tem como objetivo aumentar a transparência das decisões tomadas pela agência, uma vez que opiniões apresentadas pela sociedade durante o período de contribuição e nessa própria reunião presencial são consideradas na análise do processo. Este momento tem como objetivo colher subsídios e informações visando ao aprimoramento da regulamentação do fator de potência e da cobrança do excedente de reativos no Brasil. Essa reunião obedecerá aos seguintes procedimentos. A apresentação técnica será feita primeiramente pela ANEEL em até 20 minutos e, em seguida, abriremos a palavra à manifestação dos expositores, limitadas a 5 minutos cada intervenção. Terminadas as manifestações dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno dos expositores para complementação de suas manifestações ou a participação de demais participantes não inscritos previamente. O encerramento desta audiência está previsto para as 17h30. Passo a palavra ao especialista em regulação da SRD, Daniel Vieira, que fará uma apresentação sobre os aspectos relevantes da regulamentação ora proposta. Então, aqui a gente preparou uma breve explicação do que é o assunto da audiência pública. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, até porque vocês já devem ter lido a nota técnica, as minutas de resoluções apresentadas, então lá estão todas as explicações. Aqui o objetivo é mesmo só mostrar rapidamente o que a gente está abordando aqui, que tipo de contribuição que a gente espera, o que a gente espera aprimorar da regulamentação vigente. Então, primeira coisa aqui, a gente colocou qual foi a motivação dessa audiência pública. O que levou a gente a pensar nessa questão de reativos, na cobrança de reativos, a reavaliar como é feito isso hoje em dia, para poder melhorar a regulamentação. A primeira coisa é a medição eletrônica, porque antigamente, sem medição eletrônica, as distribuidoras que podiam cobrar da baixa tensão, essa cobrança era facultativa, não cobravam muito, tinham que colocar uma medição específica e tal, e hoje em dia a medição de reativos já vem de brinde na medição eletrônica, praticamente. Então, a gente deveria levar isso em consideração e prestando bastante atenção para o consumo na baixa tensão, que o consumo na baixa tensão é bastante representativo, é cerca de 50% da energia da distribuidora. E um outro ponto específico que a gente tinha que levar em consideração é a questão da distorção harmônica, que a distorção harmônica tem crescido bastante, as cargas não lineares, principalmente na baixa tensão, têm crescido bastante, e daí um estudo do SIGRE, que fez uma compilação de vários estudos feitos ao redor do mundo, chegou à conclusão de que a distorção harmônica da tensão entre 1 e 35 kV estava em torno de 3,5%. Abaixo disso é maior ainda a distorção harmônica, então a gente talvez teria que já levar em consideração isso na hora da medição da energia reativa e do cálculo do fator de potência. Acima de 35 kV, os níveis de distorção harmônica já são mais baixos e já são um pouco menos expressivos, de maneira geral. E um outro aspecto, então, relacionado a esse da distorção harmônica é das definições de potência reativa, que definição que a gente levaria em consideração quando tivesse a presença de distorção harmônica. Então, com base nessa motivação, a gente propôs basicamente 3 coisas que estão aqui, que é, primeiro, uma mudança nas definições do fator de potência. O que é o fator de potência? Se considera ou se não se considera
a questão da distorção harmônica. O segundo ponto é a cobrança. Como é que... tem uma coisinha. Como é que seria feita essa cobrança? Na baixa tensão continuaria facultativo? Poderia ser feito? A terceira questão é de limites. Basicamente, ver se esse limite está apropriado, os limites que são hoje colocados, os valores de referência de 0,92 e de 0,95, e se eles não fossem apropriados, quais seriam os apropriados, e como uniformizar esses limites com aqueles estabelecidos para a rede de transmissão. E aqui tem um quarto ponto que foi, inclusive, na decisão da diretoria colegiada de interagir mais com os outros órgãos relacionados com esses aspectos e já naquele momento encaminhar uma correspondência ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para estabelecer um debate com relação aos reativos dos equipamentos que são fabricados e comercializados no Brasil e para que a agência tenha mais interação também com o Inmetro, que é o órgão responsável por analisar tanto os equipamentos quanto os medidores e com os fabricantes, tanto de medidores quanto de equipamentos eletroeletrônicos. Além, evidentemente, das distribuidoras, consumidores e tal, que a agência sempre interage. Bom, então, nesse primeiro aspecto, que foi das definições, a gente tinha duas possibilidades. A primeira era considerar o fator de potência como sendo fator de potência de deslocamento, que o pessoal chama na literatura, que seria considerando apenas a fundamental. Vamos esquecer as distorções harmônicas. Não que as distorções harmônicas não sejam importantes, são sim, mas que elas não devessem ser confundidas com o fator de potência, para que elas fossem medidas separadamente e regulamentadas separadamente. E a segunda opção que teria era essa de regulamentar como fator de potência verdadeiro, que seria considerando as componentes harmônicas de tensão e corrente no cálculo dessas potências para calcular o fator de potência. Então a gente tinha essas duas opções. Por alguns motivos que a gente vai explicar aqui, a gente acha que talvez seja melhor regulamentar, estabelecer esse daqui, o fator de potência de deslocamento. E por que a gente acha disso? Porque consideraria apenas a fundamental, considerando, ele é de fácil medição, a medição não teria muito problema. E, além disso, ele independe da tensão de fornecimento. Como ele independe da qualidade da tensão de fornecimento, para ser mais específico, eventuais distorções harmônicas na tensão a que o consumidor está submetido não influenciariam no fator de potência. Então, dessa forma, a gente garantiria que se o fator de potência estivesse abaixo de um certo limite, ele estaria abaixo por responsabilidade única e exclusiva do consumidor e não teria uma participação da distribuidora. Por isso a gente acha isso. E isso daqui é mais importante, mais pronunciável, a gente imagina, para baixa tensão, que é onde os níveis de distorção harmônica são maiores. Aí aqui a gente fez, para analisar essa questão da cobrança, tanto da medição quanto da cobrança, a gente fez uma análise de como é a experiência em outros países. Não para que a gente pudesse copiar, até porque aqui a gente não está pretendendo copiar nada, mas para ver como é que é nos outros países e estabelecer algo que fosse mais adequado para a realidade brasileira. Então aqui a gente colocou alguns exemplos. O primeiro que a gente estudou aqui foi na França. Na França, o limite ele é dado por essa tangente de φ, que é o equivalente a um fator de potência de quase 0,93. E daí ele cobra só a energia reativa, com base numa tarifa de energia reativa que é calculada lá, e aqui tem um preço só de referência. Só que só cobra para potências maiores que 250 kW. Para instalações de potência menor, entre 36 e 250, ele contrata a demanda em kVA. Aqui tem um sombreamento, mas não importa. Então ele contrata em kVA já, porque lá ele contrata demanda, coisa que aqui no Brasil a gente não faz para baixa tensão. Mas mesmo assim, reparem que para baixa tensão, carga baixa, nem se olha a questão de reativos lá. Então seria um fator de potência que é um pouquinho mais alto do que o nosso, mas mais para consumidores maiores. O segundo caso que a gente olhou foi aqui na Holanda. Na Holanda o fator é de 0,85 indutivo a 1, não podendo ser capacitivo, mas ele é determinado, o faturamento é determinado pela distribuidora, que tem muito mais liberdade para fazer esse tipo de coisa lá. E lá é o único lugar onde a gente encontrou que realmente deve se considerar harmônicos no caso da medição de fator de potência. Só que não se mede também, não se fatura para eventos transitórios, evidentemente, e para carga baixa. Aí lá nos Estados Unidos a regulamentação varia de um estado para outro, a gente pegou dois aqui como exemplo. Um é o de Idaho, que é um dos que mais se parece com a realidade brasileira, mas tem um fator de potência 0,85. Eu estou falando que é um dos que mais se parece porque ele vale para todos, assim como aqui no Brasil.
mas só que o limite é muito mais baixo, é 0,85. E aqui só fatura com demanda, não fatura pela energia, não tem fatura de energia reativa, só demanda. E aqui a gente pegou, no caso da Califórnia, que é só que fatura pela demanda, mas a energia reativa medida num determinado momento tem que ser 40% da ativa, que é o equivalente àquele tangente φ lá da França, que dá um fator de potência 0,928. E cobra também só para cargas maiores. Aí aqui, no caso da Austrália, o fator de potência varia de acordo com a tensão e de acordo com a carga, e começa em 0,75, vai até 0,98, de acordo com a sua tensão e de acordo com a sua carga, e o faturamento é definido pela distribuidora, mas também só vale quando a potência medida for maior que metade da demanda contratada. Aí, aqui no Brasil, como é que é o faturamento hoje em dia? O fator de potência tem que ser maior que 0,92, exceto na distribuidora, exceto para níveis de tensão acima de 230 ou 345, se não me engano. O faturamento é pela energia e demanda reativas, determinada a cada intervalo de 1 hora, exceto se a medição não tiver isso, que daí seria só o fator de potência indutivo médio. E ele cobra de todo mundo. É facultativo para baixa tensão, facultativo à distribuidora. A distribuidora decide se ela quer ou não cobrar. E é obrigatório para alta tensão. Então, a nossa proposta aqui, nesse sentido, foi de excluir a cobrança do residencial baixa tensão. Isso por quê? Porque os equipamentos eletrônicos que os consumidores adquirem não têm informação praticamente nenhuma com relação a isso. Não tem como o consumidor corrigir isso de maneira correta, de maneira específica, dele saber exatamente o que está acontecendo. A carga dele é muito variável. Um consumidor residencial de baixa tensão, que somos todos nós aqui, temos todos os tipos de carga, essa carga varia ao longo do tempo, e a gente não tem informações quando vai comprar um produto. Então, os consumidores, além disso, são bastante hipossuficientes, há distorções harmônicas bastante pronunciáveis aqui nessa região, e a correção do fator de potência é muito difícil, que teria que ser ou nos equipamentos propriamente ditos, que daí é uma outra frente que a ANEEL pretende trabalhar, juntamente com o Inmetro, juntamente com os fabricantes, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento, para poder fazer com que essa correção seja feita nos equipamentos, e não que os consumidores possam comprar esses equipamentos e depois serem penalizados por isso. Um exemplo é que, no caso de eficiência energética, o que muitas distribuidoras fizeram foi trocar a geladeira, mas trocaram a geladeira por outras que talvez tenham um fator de potência em torno de 0,6, porque não tem um capacitorzinho lá, porque as que são fabricadas aqui não têm necessidade de ter. Enquanto outras que são exportadas para outros países têm. E outro caso, por exemplo, é de lâmpadas fluorescentes compactas, que as distribuidoras fizeram um programa de eficiência trocando as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas, e agora, se instala uma medição eletrônica que começa a cobrar reativo desse cara, ele não vai ficar muito satisfeito com isso, né? E sem entender também por que isso está acontecendo. E o terceiro e último ponto que a gente quer destacar aqui é o da uniformização. E isso é para quê? Isso é mais para os grandes consumidores. Evidentemente que isso precisaria de um prazo para que fosse adequado, precisaríamos das contribuições dos consumidores e das distribuidoras, no sentido de dizer se esses valores estão adequados ou não, se seria necessário algum estudo adicional. Mas por quê? Olha só. De acordo com os procedimentos de rede, para o nível de tensão acima de 345, 0,98 indutivo a 1. Esse intervalo aqui, 0,95 a 1, e abaixo de 69, 0,92 a 1. E no PRODIST diz que é de 0,92 indutivo, 0,92 capacitivo até 230 kV. Então aqui a gente fez uma tabelinha para ver, aqui está o nível de tensão. Então acima de 345 está igual. Entre 230 e 345 também está igual. Mas nesse intervalo aqui não está igual. Está 0,95. Então, se o cara está conectado numa DIT, o fator de potência seria 0,95 indutivo a 1. Se ele está conectado numa instalação de distribuidora, de 0,92 a 0,92. Não faz sentido que tenha essa diferenciação. Então, a proposta é que isso seja uniformizado. Aqui também já está uniformizado. Não é? Então, por que tem essa proposta de uniformização? Porque aumentaria esse limite para 0,95. Os consumidores, nesse caso, já não têm aquela hipossuficiência. A correção é um pouco mais fácil do que para um consumidor residencial, até porque as cargas já são mais conhecidas, isso pode ser feito. É evidente que isso vai demandar um prazo para que isso seja feito, algumas coisas nesse sentido. E assim também poderia ser feito um uso mais eficiente da rede, com controle do nível de tensão, com controle das perdas na rede, com controle da capacidade, esse tipo de coisa. Aí, só mais um slidezinho aqui, que é com relação à interação entre a ANEEL, que a ANEEL pretende bastante, com o Ministério do Desenvolvimento do Comércio Exterior, com o Inmetro, com os fabricantes de medidores, com os distribuidores, com os consumidores e com a indústria de equipamentos. Distribuidoras e consumidores sempre interagiram muito com a ANEEL. Esses daqui são o Inmetro também, mas esses daqui são bastante novos
até porque a gente pretende estabelecer um diálogo no sentido de que os equipamentos comercializados no Brasil sejam mais eficientes do ponto de vista da energia reativa e utilizem melhor a rede elétrica. Acho que era basicamente isso que a gente queria falar e acabou. Ok, Daniel, obrigado. Terminada essa apresentação, eu passo a palavra. Obrigado, Daniel. Terminada a apresentação, eu passo a palavra ao primeiro inscrito, que é o Carlos Alberto Monteiro Lietão, da Companhia Energética de Minas Gerais. É Lietão ou Leitão? Leitão. Para passar na setinha aqui. Aqui começa. Oi? Aqui começa. Não pode ser na setinha, não? Pode. Começar. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer em nome da CEMIG essa oportunidade. A gente está trazendo aí alguns pontos para reflexão em cima da proposta de regulamentação da ANEEL sobre a P065. Primeiro ponto que a gente comenta, né, que tratar de energia reativa é um assunto polêmico no nível mundial. A gente fala em polêmico devido a divergência de definições, né? Existem diversas instituições que definem de forma diferenciada a questão da energia reativa, e essas definições diferentes podem levar a resultados diferentes, né? O outro ponto que a gente gostaria de comentar, que também já foi considerado aí na própria apresentação da ANEEL, ela está bem ciente disso, que é um assunto que tem a ver com a metrologia legal, que envolve energia para faturamento, então tem que ser conduzido em consonância com o INMET. Fazendo um breve apanhado da situação atual, a forma de cálculo da energia reativa nos diversos modelos de medidores ela está em aberto, né? Cada fabricante tem a sua implementação, já que não há nenhuma determinação de como isso deveria ser feito, né? E o próprio regulamento técnico metrológico do INMET e as normas ABNT atuais, as vigentes, não possuem ensaios que possam validar esse método de cálculo nas condições não senoidais. Então, um cenário aí para uma possível transição, né? A gente acredita que para que essa regulamentação possa ser adotada na prática, seria necessário validar essa forma de cálculo e estabelecer essa forma de cálculo nos regulamentos vigentes, seja no RTM, que é o regulamento que emana do INMET, seja nas normas ABNT. Né, a gente chama a atenção que, em diversos casos, vão ser necessários desenvolvimentos aí por parte dos fabricantes, medidores, seja em hardware, seja em software. Né? E uma vez estabelecido o método e tendo ocorrido os desenvolvimentos, devem ser realizados ensaios pelo INMET para realmente validar que essa aplicação tenha sido feita de forma adequada, né? Uns pontos para reflexão que a gente traz aí é uma preocupação, na verdade, né, que a gente gostaria de colocar, é que a gente adotando apenas os 60 Hz, a gente corre o risco de a gente vai deixar de ver, na verdade, a potência distorsiva, né? A potência D aí, ela vai deixar de ser vista e pode levar um efeito contrário aí da eficiência energética, né? Se ela crescer demasiadamente e ninguém cuidar dela, né? Nos casos aí que a gente estudou, aí eu me limitei a observar o que estava na nota técnica, a gente não viu a questão aí de como isso era feito detalhadamente nos demais países, né, de considerar apenas a fundamental ou não.
Parece que a gente não ficou claro, pelo menos no que eu pude estudar, que isso seja aplicado em outros países, né? Pode ser um indicativo de necessidade de avaliações adicionais. Eu acredito que possa ter a ver, inclusive, em relação a essa questão da divergência de definições. A gente tentou, algum tempo atrás, no RTM, colocar isso, mas havia um draft ainda da IEC, enfim, o assunto não evoluiu. Pode ser uma boa oportunidade, né? Então, uma possibilidade que a gente vê é de fazer uma clara distinção entre a potência distorsiva e a reativa, né? Devido à complexidade dessa abordagem aí, pode ser que não seja aplicável para os medidores do grupo B. Se for muito complexo, talvez a gente só vai conseguir fazer isso para o grupo A, né? Nem sei se é o momento de partir para isso ainda, né? Então, as considerações finais, considerando que essa legislação veio a ser aplicada aí como proposto, né, a gente pede para que essa medida seja adequada um prazo exequível, né? O que a gente quer dizer com esse prazo exequível? Que sejam implementadas as medidas necessárias, né? Que a alteração no RTM, na BNT, desenvolvimento por parte dos fabricantes, avaliação e validação pelo INMET dos novos modelos de medidores já aprovados, né? E, logicamente, a gente precisa de um processo de aquisição dos novos medidores, incluindo planejamento, processo licitatório, processo produtivo, inspeção e recebimento, até a disponibilização desses novos medidores nas unidades consumidoras, nos casos em que realmente for necessário trocar o medidor, né? E o segundo ponto mais relevante que a gente gostaria de colocar é que o parque instalado de medidores aprovados antes do estabelecimento da nossa sistemática, ele possa permanecer em uso nas respectivas unidades consumidoras até o fim da vida útil regulatória, né? Que diversos medidores, a gente fez alguma pesquisa aí com os fabricantes, já, segundo as informações dos fabricantes, já estariam aderentes a isso daí. Outros não, né? Então, a gente considera que esse investimento que foi feito no ativo, numa regra que é a que existia naquele momento, esses ativos sejam preservados. Obrigado. Muito obrigado, o meu xará, o Carlos Alberto. Eu passo a palavra agora para o senhor Yuri de Oliveira Baruchi, do grupo AIS Brasil. Boa tarde a todos. Primeiramente, em nome do Grupo AIS Brasil, agradecemos a possibilidade de participar dessa sessão presencial. Primeiramente, aí abordamos a proposta da SRD ANEEL em vedar o faturamento do excedente de reativos para unidades consumidoras enquadradas no subgrupo B1. Cabe ressaltar, primeiramente, que a energia que circula entre sistemas e cargas ela é de responsabilidade compartilhada. Isso significa que eventuais fenômenos eletromagnéticos originados das instalações residenciais, ele é de responsabilidade tanto da distribuidora como também do consumidor final. Só para vocês terem uma ideia, no Grupo AES, mais de 80% das unidades consumidoras são caracterizadas no subgrupo B1, residenciais. E na Eletropaulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, houve um incentivo no passado para estar fazendo a medição de energia reativa para unidades consumidoras do grupo B, para algumas unidades consumidoras, que apresentam um comportamento de carga similar às indústrias ou comércios. Ou seja, uma vez que o consumidor não precisar ser diligente com o fator de potência, novos problemas poderão acarretar a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Um dos problemas que a gente destaca aí seria a questão da estabilidade dos níveis de tensão, a intensificação do fluxo de potência na baixa tensão, a intensificação das múltiplas frequências do sinal fundamental, uma vez que bancos de capacitores são utilizados também para fazer o filtro de harmônicas. Cabe ressaltar também que, uma vez que
o consumidor não precisar fazer a correção do fator de potência, qual que é o estímulo para o fabricante do equipamento custear o seu produto, uma vez que o comprador daquele equipamento não vai precisar fazer a devida correção do fator de potência? E também, atualmente, não há dispositivo regulamentar na Resolução 414 que faça com que esse consumidor seja cortado por algum distúrbio ocasionado na rede elétrica, oriundo de violações do fator de potência, uma vez que hoje você pode estar cobrando o excedente reativo e ele é obrigado a ser diligente com tal fundamento. Um outro ponto que a gente coloca aqui também é a questão, qual que vai ser o impacto na medição do sistema do Parque Nacional. Conforme foi apresentado na nota técnica número 013 da SRD ANEEL, na consulta pública número 15, o Parque de Medição Nacional ele é relativamente novo, com um percentual significativo de medidores fabricados há menos de 10 anos. Então, com a nova fundamentação do fator de potência, novos equipamentos teriam que entrar em operação. E a nossa proposta nesse primeiro momento é que esses medidores eles venham a ser substituídos quando da inclusão de novas unidades consumidoras ou respeitando a depreciação desses ativos que estão em curso. E por último, abordamos também a proposta no qual as unidades consumidoras do subgrupo B3 devem ter a medição de energia reativa, porém a distribuidora não é obrigada a fazer a medição desse fator de potência. Quer dizer, em primeiro lugar, vamos concatenar a resolução. Então, aqui a nossa proposta visa só concatenar a questão da cobrança com a medição da energia reativa. Agradeço a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Yuri. Eu passo a palavra agora para o Helder Souza, da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a ANEEL por, mais uma vez, colocar em discussão um assunto que é de grande importância, principalmente para os grandes consumidores, porque está diretamente relacionado com a qualidade da energia. Então, quando a gente fala em fator de potência, vai ao encontro, as alterações vão ao encontro do que a Abrace busca, que é a qualidade da energia. E, em se falando das alterações propostas pela ANEEL para aumento do limite do fator de potência das unidades consumidoras conectadas em tensão superior a 69 kV, a Abrace concorda com a proposta de alteração e concorda também com a alteração da forma de medição, em considerar apenas o fator de deslocamento. A gente sabe que trabalhar com harmônicas é uma coisa bastante complicada, que a gente ainda precisa amadurecer mais, precisa discutir um pouco mais. A ANEEL não deve deixar de lado, mas a gente precisa amadurecer um pouco mais essa questão. Bom, em relação aos prazos, do ponto de vista dos grandes consumidores, nos casos em que os medidores necessitarem apenas de uma alteração de software no firmware, ou então uma substituição, nesses casos, para nós, seriam suficientes 2 anos para nos adaptarmos a esse novo modelo. Agora, naqueles casos em que são necessários estudos, a partir de orçamento, que muitas vezes é feito em outros países, a aprovação desse orçamento, aquisição e instalação dos equipamentos, aí nesses casos, o mínimo suficiente que seria para que nós pudéssemos nos adaptar seria no mínimo de 3 anos. Bom, e agora entrando no último ponto, e que não tem muito a ver com o objeto da audiência pública, mas ele tem a ver com os sinais econômicos que são dados através do fator de potência. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar diz respeito às
receitas decorrentes das multas por excedente de reativo. Bom, até o segundo ciclo de revisão tarifária, o que acontecia é que, o segundo ciclo, esse que durará até 2014, uma vez que a Ampla, acho que é a única distribuidora que tem o ciclo de revisão tarifária dela até 2014. Então, até o segundo ciclo, as receitas decorrentes das multas por excedente de reativo é oferida pelas distribuidoras. Ou seja, qual que é o incentivo, o estímulo que é dado à distribuidora para que ela informe, para que ela diga ao consumidor por que ele está ultrapassando o fator de potência e o que deve ser feito para que ele corrija esse fator de potência e como que ele deve fazer isso. Isso talvez poderia estar estabelecido na 414, uma forma de obrigar a distribuidora a orientar o consumidor. Bom, em relação ao terceiro ciclo, que foi a audiência pública número 40 de 2010, a ANEEL promoveu um aperfeiçoamento que, na verdade, a área técnica que tinha a intenção de considerar as receitas oriundas das multas por excedente de reativo como outras receitas, de forma que a receita requerida da distribuidora teria a subtração dessas receitas oriundas dessas multas. O que faz todo sentido, porque todo o investimento que é feito pela distribuidora, ela já recebe o retorno desse investimento na forma da base de remuneração. Então, não faria sentido a distribuidora oferir essa receita. E no terceiro ciclo, o que foi feito é que a ANEEL considerou no final no apagar das luzes, a diretoria da ANEEL decidiu alterar e considerar essas multas, essas receitas, como obrigações especiais, que são investimentos feitos por terceiros e que não compõem a base de remuneração da distribuidora. Elas são retiradas do ativo imobilizado em serviço. E o consumidor verá essa receita, isso de volta para ele, ao longo da vida útil, ao longo de toda a concessão da distribuidora, ou até superior à concessão, ao período de concessão. Uma das formas, e algo que a gente gostaria de propor, que vocês avaliassem, seria, tudo bem, um consumidor que não cumpre os limites do fator de potência, ele é punido. Mas e aquele consumidor que ele chega a 0,98 ou até mesmo 1%, até mesmo 100% do fator de potência? Esse consumidor poderia ser beneficiado, ele poderia ter um bônus para isso. E esse bônus, a gente gostaria de estudar mais isso daí, mas ele poderia ser limitado ao investimento que foi feito para fazer aquela compensação. E esse benefício, esse bônus, poderia advir justamente dessas multas que as distribuidoras oferem e que deveriam, na verdade, retornar para o consumidor. E um terceiro item que tem a ver com o sinal econômico também diz respeito aos procedimentos de rede. Os consumidores têm grandes esforços para se adequar às regras e fazem investimentos para poder compensar o reativo excedente. E as distribuidoras, nos procedimentos de rede, existe lá estabelecido que elas devem cumprir 0,95, né, para aqueles casos de unidades consumidoras acima de 69 kV. Mas para as distribuidoras existe o limite, no entanto, não existe uma penalidade para aquelas distribuidoras que descumprem esse limite. Então, existe aí uma questão que talvez não é da competência da SRD, talvez da SRT, mas que merece uma atenção bastante significativa. É lógico que não são só são só as distribuidoras que têm responsabilidade no fator de potência ali no ponto de conexão com a rede básica. Tem também, no caso de São Paulo, é bastante expressivo isso, são os geradores que não são despachados centralizadamente pelo ONS. Então, talvez uma regulamentação que definisse limites para esses geradores, de biomassa, por exemplo, está acontecendo bastante esse tipo de problema, deveria ter uma regulamentação que também enxergasse esses geradores. Bom, acho que eram essas as contribuições que nós tínhamos. Muito obrigado. Você viu que eu não considerei os seus 5 minutos, né, Helder? Você falou quanto você quis, tá certo?
Pessoal, como eu já havia dito no começo, a lista de inscritos aqui está encerrada. Se algum dos que já se manifestaram tiver alguma complementação a fazer, ou se algum dos presentes, a palavra está aberta. Por favor, se queira se dirigir e se apresentar, por favor. Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Marcos Trevisan, do Inmetro. Particularmente, eu venho da ADMEL, que é a Diretoria de Metrologia Legal. E gostaria de auxiliar na discussão, primeiro parabenizando a ANEEL pela coragem de colocar esse tema em discussão, um tema bastante importante, e poder colocar a forma como o Inmetro pode colaborar com a questão. Eu vejo o papel do Inmetro, primeiro, em duas frentes. Primeiro, na regulação da qualidade de energia dos aparelhos eletrodomésticos residenciais, né, através, provavelmente, da diretoria de qualidade, de qual, né, que há pouco tempo, acho que no início do ano, emitiu uma regulação, na verdade, de 90 e poucas famílias de aparelhos eletrodomésticos, né, mas não contemplando a questão do fator de potência. Eu acho que, na verdade, de qual seria o órgão adequado para realizar a regulamentação da qualidade de energia, né, no caso dos aparelhos eletroeletrônicos residenciais. Depois, a questão da metrologia legal, né? A diretoria de metrologia legal é responsável pela avaliação inicial, avaliação de modelo, né, dos medidores de energia elétrica e coordenação dos grupos de discussão de regulação. No Inmetro, nós vimos a necessidade de estudar essa questão, até antes mesmo de ficarmos sabendo dessa audiência da ANEEL, pela falta de uma definição, né, de medição de energia e potência reativas em ambiente não senoidal. Nós estamos com uma pesquisa atualmente em curso, né? Nós temos resultados preliminares até, que provavelmente podemos publicar num período de médio prazo. Eu posso talvez adiantar alguma coisa atualmente, né? Nós estamos fazendo uma análise de performance dos medidores na medição de energia reativa em ambiente não senoidal, utilizando a norma I3E 1459 de 2010, que nos parece ser a regulamentação adequada, a norma adequada nesse momento, né, para analisar a questão. Nós estamos analisando o sinal com padrões comerciais e também fazendo a aquisição do sinal e o cálculo dessas quantidades de energia digitalmente através, né, da norma. Não existe um consenso mundial em relação ao cálculo de energia reativa e ao cálculo de energia distorsiva. É difícil caracterizar isso, mas, de qualquer forma, eu acho que a norma contempla, pelo menos admire algumas dúvidas que a gente possa, porventura, ter. Não existe também um consenso sobre, embora se esteja apontando para uma solução, mas de como se calcular e medir THD de uma forma geral, né? O THD, a distorção total harmônica, ela possui um valor independentemente dos harmônicos, da ordem dos harmônicos presentes. E a gente sabe que isso influencia na medição. É diferente de ter um segundo harmônico, ter um quarto e ter um 15º presente, por exemplo, né? E é diferente de ter os mesmos harmônicos na corrente que os mesmos na tensão, de ter esses harmônicos não coincidentes em corrente de tensão, né? O caso mais estressante para a medição de energia parece ser quando harmônicos de corrente de tensão estão presentes simultaneamente nas mesmas ordens, né? Então, segundo harmônico na corrente de tensão, terceiro harmônico na corrente de tensão, e assim por diante. Nós fizemos análises preliminares com medidores de 2 fabricantes e identificamos que, dependendo do nível de distorção harmônica, esses medidores de energia elétrica não atendem o regulamento técnico-metrológico, né, em condições de presença significativa de reativos na rede. E essa relação entre a presença de reativos, o THD,
e o erro de medição, ela parece ser exponencial, né, com uma correlação bastante boa, da ordem de 0,94, o que indica que realmente, em algumas situações, medidores classe B foram analisados e classe D não medem reativos em situação de harmônicos com um erro dentro do requerido pelo RTM. Então, essa é uma necessidade de revisão, né? Talvez seja necessária uma mudança tecnológica por parte de alguns fabricantes, né, com a adoção de medidas para poder caracterizar a medição de reativos exclusivamente em 60 Hz, com a utilização de filtros analógicos ou filtros digitais ou transformadas de Fourier, ou o que a tecnologia achar, né, pertinente. Eu acho que isso, vindo a decisão dessa Assembleia, a decisão da ANEEL de adotar a medição de reativos em 60 Hz, é necessário talvez que isso se reflita provavelmente no regulamento técnico-metodológico de medidores eletrônicos de energia elétrica, que está com uma versão próxima de ser lançada, próxima de ser emitida, né? Não sei se seria possível incluir nessa versão, mas eu acho que a questão deve ser levada para o grupo de trabalho da pertinente de discussão, né, para que em uma nova versão, na versão mais breve possível, né, isso seja contemplado em relação ao RTM, né. E o Inmetro e nós da DIMEL estamos à disposição para poder auxiliar nessas questões, auxiliar na definição desses parâmetros técnicos para poder auxiliar na medição de reativos em ambiente não senoidal. Espero que em breve a gente possa dar uma contribuição mais ampla e mais pública, né, dessa questão para todos. É isso aí. Ok, Marcos, muito obrigado. Se tiver mais alguém que queira se manifestar, a palavra continua aberta. Bom, pessoal, não havendo mais ninguém que queira se manifestar, só queria agradecer a todos os presentes e os que se manifestaram, especialmente também ao Inmetro aí, que espontaneamente compareceu, e a gente tem procurado, ao longo desse período, estreitar os relacionamentos entre a ANEEL e o Inmetro, que a gente tem que trabalhar conjuntamente de forma que a gente possa garantir cada vez mais os benefícios para toda a sociedade brasileira. Quando estou falando de benefícios para a sociedade, estou falando de benefícios para a indústria, estou falando em benefícios para os consumidores, estou falando em benefícios para as distribuidoras e como benefício para o Brasil. Nesse sentido, eu queria apenas ainda lembrar que a SRT, a Superintendência de Regulação da Transmissão da ANEEL, fará ainda no ano de 2003, provavelmente, segundo nossa proposta de agenda regulatória já divulgada, uma audiência pública para discutir o fator de potência entre as distribuidoras e a rede básica, que também é um outro assunto polêmico e que está relacionado com esses 3 pontos principais que a gente está colocando aqui, da não cobrança do fator de potência do consumidor de baixa tensão, da uniformização do fator de potência em função da propriedade da linha, né? Tensão tanto faz ser 69 ser de propriedade de T, é um fator de potência, se ser propriedade de distribuidora, ser outro fator de potência. E o terceiro ponto é uma definição, é uma opção de definição. E é essa opção de definição que a gente colocou para discussão, ouvimos aqui as propostas, as considerações, todas elas serão analisadas e divulgadas e os documentos serão publicados, como a gente tem feito no nosso site, e serão todas respondidas. Então, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão presencial. Muito boa tarde a todos.